Ex-diretor de inteligência da Venezuela chega aos Estados Unidos e faz sérias acusações à ditadura de Nicolás Maduro. O ex-diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência, SEBIN, general Manuel Ricardo Christopher Figueira, chegou ontem aos Estados Unidos e deu entrevistas em que fez várias acusações contra o regime chavista. Figueira, de 55 anos, é um chavista histórico. Durante uma década foi chefe de segurança do finado caudilho Hugo Chávez, pai do chamado socialismo do século XXI, da Revolução Bolivariana e mentor de Maduro. Desde outubro do ano passado, Figueira era diretor do Serviço Secreto. Ele substituiu um aliado de Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo, agora reconduzido ao cargo. Figueira foi afastado depois da tentativa fracassada da oposição de provocar uma revolta popular e militar contra Maduro, convocada pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Em 30 de abril, Guaidó foi eleito no início do ano presidente da Assembleia Nacional, dominada pela oposição, e se declarou presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro, alegando que a reeleição de Maduro em maio do ano passado foi fraudulenta, como atestaram observadores internacionais. Pelo menos 52 países, inclusive os Estados Unidos, o Brasil e outros 12 países latino-americanos e a maioria da União Europeia, reconhecem Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela. Naquele dia, 30 de abril, Guaidó fez um pronunciamento na madrugada, diante de uma base militar próxima do aeroporto de La Carlota, em Caracas, ao lado do líder do seu partido, Vontade Popular, e um dos principais líderes da oposição venezuelana, Leopoldo López. López estava em prisão domiciliar e logo se refugiou na embaixada da Espanha, num sinal de que o golpe havia fracassado. Sua liberação foi atribuída ao apoio de Figueira ao golpe militar. Com a ajuda de agentes dos Estados Unidos, o general conseguiu fugir da Venezuela para a Colômbia. A jogada da oposição era dividir as Forças Armadas, a última base de apoio de Maduro, mas a cúpula militar fechou com o regime. A Venezuela tem hoje mais de 2.000 generais, a maioria promovida por Maduro como garantia de sobrevivência do regime. Com mordomias e atividades ilícitas, inclusive contrabando e tráfico de drogas, Maduro compra a lealdade e a cumplicidade dos altos oficiais. Um dos problemas para uma transição negociada para a volta da democracia à Venezuela é o envolvimento de vários nomes da cúpula do regime com crimes que dificilmente seriam objeto de anistia. Durante a conspiração, Figueira tentou atrair para a oposição o presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Michael Moreno. Na versão do general, Moreno teria pedido 100 milhões de dólares para abandonar Maduro e mudar de lado. A oposição também tentou aliciar o comandante das Forças Armadas, general Padrino López. Figueira fez o contato, mas não conseguiu persuadir o homem forte da ditadura de Maduro, que no mesmo dia declarou apoio incondicional ao regime. Em 2 de maio, Figueira fugiu para a Colômbia com a ajuda de agentes americanos. Depois de se esconder durante 2 meses em Bogotá, capital da Colômbia, Figueira chegou aos Estados Unidos num sinal de que os generais que abandonarem Maduro poderão ter direito à leniência. Como diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência, Figueira chefiava uma agência acusada de prisões arbitrárias, tortura e mortes. Em fevereiro, os Estados Unidos o incluíram numa lista de altos funcionários chavistas submetidos a sanções. Estou orgulhoso do que fiz, disse o general. Por hora o regime está ganhando, mas isso pode mudar rapidamente. Ele admitiu os erros. Tem uma dívida grande com as pessoas que ainda estão presas, com as pessoas que perderam membros da família que não puderam nem ver. Muitos presos são inocentes. De acordo com a organização não governamental Foro Penal, ontem a Venezuela tinha 688 presos políticos. O general dissidente acusou o filho do ditador Nicolás Maduro de ganhar dinheiro com a exploração ilegal de ouro e o vice-presidente Tarek Aissimi de lavagem de dinheiro. Figueira declarou que 15 a 20 agentes cubanos fazem a segurança pessoal de Maduro, inclusive dentro do Palácio Presidencial de Miraflores. O ex-ditador cubano Raul Castro atua como um assessor especial de Maduro. Figueira afirmou ainda que a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, está levantando dinheiro para operações nas cidades de Caracas e Maracai e no estado de Nova Esparta.
também assegurou que o Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha comunista colombiana, se comprometeu a defender o regime chavista de ameaças externas. Figueira acrescentou que os casos envolvendo guerrilhas e tráfico de drogas não são investigados no governo Maduro. O general vai fornecer ao governo dos Estados Unidos informações a serem usadas para entender como o regime sobrevive e abrir processos contra membros da alta cúpula. A Venezuela vive a pior crise econômica de um país relativamente desenvolvido na era moderna, com queda de 50% no produto interno bruto desde a morte de Chávez em 2013 e a ascensão de Maduro. A previsão para este ano é de uma inflação de 10 milhões por cento. 10 milhões por cento, só repetindo. Mais de 4 milhões de venezuelanos, cerca de 12,5% da população do país, fugiram da Venezuela nos últimos anos. Cada pessoa que ficou perdeu em média 8 quilos por causa do desabastecimento e da escassez generalizada de remédios e alimentos. Impressionante é que Maduro ainda esteja no poder. A Rússia, principal aliada, depois de Cuba, estaria reduzindo a ajuda por falta de pagamento de empréstimos. A chegada de um avião de guerra russo a Caracas na semana passada tenta desmentir esta alegação, mas parte dos soldados enviados por Moscou para garantir a sobrevivência do regime teria voltado para casa. A China também é contra a mudança de regime, mas parece mais interessada em negociar com a oposição para garantir o pagamento de empréstimos no valor de 30 bilhões de dólares. Mais notas e informações sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no Facebook e no Twitter. Muito obrigado.